Bem-vindos para mais uma aula resolvendo exercícios de estatística. Desta vez vamos falar sobre regressão linear. Eu separei aqui alguns exercícios para vocês, vamos começar com eles então. O primeiro exercício que eu separei para vocês é o exercício 6 da lista. Sabe-se que quanto mais estudar, maior a sua nota. Um aluno duvidando disso resolveu verificar o tempo de estudo e a nota de cada aluno em sua classe. Percebeu que a média do tempo de estudo foi de 4 horas e a nota média foi de 7. Percebeu também que a covariância dos dois conjuntos de dados foi de 8 e a variância do tempo de estudo foi de 5. A partir de uma regressão linear, qual é a reta que melhor explica a relação entre estudar e sua nota final? Então, olha só, gente, a regressão linear, ela é algo que tenta regredir todos os seus dados, que são extremamente complicados, em uma linha, tá? Em uma reta. Por isso que se chama regressão linear. E a gente está aqui, tem que lembrar então de como funciona a função da reta. A função da reta, ela é o seguinte: f de x é igual a ax mais b. Então, toda vez que você quer estudar uma função linear, ela vai obedecer esse padrão aqui, essa equação. Lembrando que b é o coeficiente linear e a é o coeficiente angular, tá? No caso aqui, a gente tem que descobrir a e b. Assim, você vai conseguir deixar fixo essa função aqui e a gente vai poder, para qualquer valor de x, descobrir o y. Então vamos lá, o a ele vai ser igual à covariância de x e y, tá? Mesma coisa que x e y, assim, sobre a variância de x. Mesma coisa que escrever assim. Então, assim, como que a gente descobre o a? O problema deu. Ele falou aqui que o tempo médio de estudo foi 4 e a nota média foi 7. E também percebeu que a covariância dos dois conjuntos foi 8 e a variância do tempo de estudo foi de 5. Em outras palavras, o A dessa regressão linear é equivalente a 1,6, que é 8 dividido por 5. Tá bem, até aí tá tranquilo. Vamos para o B. O B vai ser igual a média de y menos a média de x. No caso aqui, a média de y, que é a nota média, foi de 7. O A é 1,6 e o tempo médio de estudo foi 4. Isso vai ser equivalente a 7 menos 1,6 vezes 4, dá 6,4. Então, o B vai ser igual a 0,6. Então, a gente descobriu A e B fazendo o quê? Usando as fórmulas que foram dadas para a gente. E o problema já deu os valores dessas fórmulas. Então, o f de x vai ser equivalente ao quê? F de x vai ser equivalente ao a, que é ax, né? Então, é 1,6x mais 0,6. Essa aqui é a nossa função linear que explica o tempo de estudo e a nota do aluno, tá? Então, se você quer saber qual vai ser a nota do aluno conforme o tempo de estudo, é só substituir o x nessa fórmula aqui e você descobre a nota do aluno. Show de bola? Está resolvido, então, o exercício 6 da lista. Agora vamos para o 7, porque o 7 é a continuação dele. Olha aqui o 7. No exercício anterior, Zezinho teve nota 5,4. Quanto tempo de estudo ele teve pela regressão? E se ele precisasse de nota 8,6 para passar? Quanto que ele precisava ter estudado pela regressão? Então vamos dar uma olhada aqui, gente. Para ele ter tirado 5,4 de nota, ele precisava, então o f aqui vai ser substituído, o f de x, por 5,4. Isso vai ser igual a 1,6x mais 0,6. Se a gente for fazer essa conta, passa para lá diminuindo, vai ficar 4,8 é igual a 1,6x. 4,8 dividido por 1,6, que vai ser igual a 3. Então, o tempo de estudo dele foi de 3 horas, tá? Dado que ele tirou nota 5,4. Se ele precisasse de nota 8,6, ele precisa ter estudado quanto? Ele ia precisar fazer 8,6, 1,6x mais 0,6, vai passar para lá, vai ficar 8 é igual a 1,6x, x é igual a 8 dividido por 1,6, que vai ser igual a 5. Ele teria estudado 5 horas para tirar 8,6 na prova. Então, gente, uma forma de resolver esse exercício é descobrir a equação linear que explica o quanto que ele precisa estudar
por nota e depois substitui. Você pode tanto substituir o X para descobrir a nota que o aluno vai tirar conforme a quantidade de horas de estudo, aí você põe a hora de estudo aqui no lugar do X, ou você pode substituir o F de X, que é a nota do aluno, para descobrir a quantidade de horas que ele precisa, tanto de um jeito quanto do outro. Tá resolvido, então vamos para o próximo exercício. Eu separei aqui o exercício 2 da lista. O exercício 2 da lista, gente, é o seguinte: faça o gráfico de dispersão e a reta que melhor se ajusta aos dados abaixo. Simples e claro. Então, a gente tem aqui a seguinte tabela. 1 está para 2.400, 2 está para 2.100 e por aí em diante, né? Vamos transformar isso aqui num gráfico, tá? Num gráfico de dispersão. O que é um gráfico de dispersão? É um gráfico de bolinhas, tá? Onde você diz a coordenada do ponto. O ponto 1 de x, aqui é o x e aqui é o y. Aqui temos o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 de x, 5, 6 e 7, tá? Você repara que eu sou meio torto aqui, eu não vou exigir que vocês façam uma coisa tão perfeita não, com uma régua, tá? Eu vou entender como vocês forem fazer. Então vamos lá, o ponto 1 tirou 2.400, né? Da demanda foi 2.400. Então vamos botar que isso aqui seja 2.400. O ponto 2 foi 2.100, é um pouquinho menor que 2.400. O ponto 3 deu 2.550. O ponto 4, 2.700. O ponto 5, 2.750, bem próximo. O ponto 6, 2.800, também bem próximo. E o ponto 7, 3.000, um pouquinho mais longe. Então, assim, a gente está aqui fazendo as coordenadas, tá vendo? Esse aqui vai cair aqui, aqui é 2.100. Então, ele vai cair aqui. Aí você vai fazendo as coordenadas um ponto por vez. Então, assim, esses são os pontinhos do gráfico de dispersão. Só que o problema, ele pede duas coisas. Ele fala o seguinte: faça o gráfico de dispersão e a reta que melhor se ajusta aos dados. A reta que melhor se ajusta aos dados, vamos desenhar ela. Como que seria uma reta que melhor se ajusta? Seria uma reta que minimiza os erros na hora desses gráficos. Em outras palavras, uma reta que passa bem no centro de todos os seus pontos, tá? Então, repara aqui, se eu fizer uma reta assim, é uma reta muito boa. Por quê? Porque ela vai compensando os erros. Isto é, esse erro aqui, tá vendo? Compensa com esse aqui. Esse erro pequeno aqui compensa com esse. Esse erro pequeno aqui somados vai dar esse erro um pouquinho maior aqui. Então elas meio que vão se compensando. Então a reta ela tem que passar bem entre seus pontos aqui e um erro vai compensando o outro e em média os erros vão dar zero. Olha só, o exercício 2 foi esse. Vamos para o exercício 3 da lista agora. Observa o exercício 3, ele também é uma continuação do exercício 2, tá? Eu escolhi dois exercícios de continuação. No exercício anterior, verificou-se que a covariância dos dois conjuntos de dados vale 485,71. Então, a covariância, que é x e y, vale 485,71. E a variância de x vale 4. Qual é o coeficiente angular linear da reta da regressão linear? Então ele já calculou a parte mais difícil para a gente, tá? Agora ele tá perguntando para a gente, calcule os coeficientes angulares e lineares da nossa função. Nós temos uma função, ax mais b, então temos que calcular o angular e o linear, quanto que vale eles. Ok, vamos ver aqui como que vale eles. Para a gente fazer esse exercício, a gente vai primeiro precisar calcular a média de x e a média de y, tá? Porque justamente é um exercício que você, para resolver o b, você precisa fazer, por exemplo, média de y menos a vezes média de x. Enquanto o a é mais fácil. O a é simplesmente pegar a covariância de x e y e dividir pela variância de x. Então vamos lá. O a já está dado. Vamos aqui pegar nossa calculadora para ajudar a gente. O a é o seguinte. Dá 485,71 dividido por 4. Então, o A equivale a 121,42. Esse é o nosso coeficiente angular, tá? Já está feito. Para todo mês, sobe 121,42 na demanda, tá? É isso que significa esse coeficiente angular.
Agora vamos para o nosso coeficiente linear. Para isso, a gente vai precisar calcular a média de y e a média de x. A média de x, gente, é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7. Tudo dividido por, são quantos números? São 7, né? Então, dividido por 7. Dá 4. Então, a média de x vai ser igual a 4. A média de y, aí a gente vai ter que lembrar de cada número ali daquela tabela, né? O primeiro número era 2.400, 2.100. Vamos aqui, vamos fazer aos pouquinhos então. 2.400 mais 2.100 mais, aí o outro é 2.550, 2.550 mais 2.700 mais 2.750 mais 2.800 mais 3.000, se eu não me engano. 3.000, tá certinho. Isso aqui tudo vai dar um número muito grande, 18.300, mas vamos dividir por 7, dá 2.614. Então, qual é o valor do nosso coeficiente linear aqui, gente? É 2.614 menos 121,42 vezes 4. Então, vamos lá aqui fazer? 2.614 menos 121,42 vezes 4. Então, no final, o B vai ser equivalente a 2.128,32. E o A é 121,42. Se a gente for montar nossa função, isso aqui vai ser igual a 121,42x mais 2.128,32. Por que a gente faria isso aqui, gente? Por que a gente montaria essa função? É uma função de demanda, se vocês forem ver pelo exercício. É uma função que fala a quantidade de um mês que você está e a demanda daquele mês. Se você está numa loja que acabou de inaugurar, você deve estar aumentando a quantidade de demanda, né? E você precisa saber quanto que você vai precisar atender de clientes no próximo mês. A melhor forma de fazer isso é pegar uma função linear e calcular justamente essa reta. E com isso, ó, qualquer mês que você põe aqui, você vai saber a demanda daquele mês. Mês 0, x é 0 aqui, vai cortar. A demanda no mês 0 é 2.128. No mês 2, vai ser isso aqui, mais 121, e por aí vai até a quantidade de meses que você precisar. Gente, espero ter ajudado vocês. Resolvi alguns exercícios hoje. E até a próxima aula com mais exercícios de estatística.